Olá de volta, pessoal. Tudo bem? Vamos cuidar agora dos crimes licitatórios em espécie. E aí eu peço a vocês que mantenham em paralelo a Lei 8666 de 93 e o Código Penal com as inclusões trazidas pela Lei 14.133 de 1900, ou melhor, de 2021. Vamos agora cuidar, portanto, do que trata o artigo 337-A do Código Penal. O tipo de contratação direta ilegal, que nos diz o seguinte: admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Este tipo equivale aproximadamente ao tipo do artigo 89 da Lei 8666, que dizia dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Ali, nós tínhamos a pena de detenção de 3 a 5 anos e multa. A primeira observação, portanto, que nós podemos fazer é que a alteração legislativa trouxe uma pena mais severa. Agora falamos em reclusão de 4 a 8 anos. Porém, para que possamos compreender bem este tipo, precisamos nos recordar que as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação encontram-se, respectivamente, nos artigos 75 e 74 da Lei número 14.133 de 2021. Se nós formos para a Lei 14.133, peço agora que venham comigo para este diploma legislativo, nós veremos que no artigo 74 nós temos as hipóteses de inexigibilidade de licitação, aquela situação ou aquelas situações quando inviável a competição, e no artigo 75, as hipóteses de dispensa de licitação. Muito bem, desta forma, evidentemente, o complemento do tipo penal depende de uma outra norma. Estamos, portanto, diante de uma norma penal homogênea heterovitelina. Da mesma forma, estamos diante de um tipo misto alternativo ou de conteúdo variado. Por quê? A prática de mais de uma conduta descrita no tipo admitir, possibilitar ou dar causa, no mesmo contexto fático, importa em crime único, por força da aplicação do princípio da alternatividade. É claro que deverá o magistrado, quando da aplicação da pena em eventual sentença condenatória, cotejar, analisar a repercussão da prática de mais de uma conduta em um mesmo contexto de fato. Aqui estamos diante de bem jurídico, administração pública. Faz-se a tutela do bem jurídico, a administração, no que tange ao interesse público na impessoalidade, na moralidade, na legalidade, na transparência e publicidade, que devem servir de parâmetros para as contratações diretas. Da mesma forma, também se tutela a probidade, a honestidade dos agentes públicos encarregados das contratações e das licitações. Importante referir com relação a este tipo que o seu sujeito ativo é um funcionário público, porém, especificamente um funcionário com atribuição de decisão sobre a necessidade ou dispensa de licitação e, em consequência, da celebração do respectivo contrato.
Nos adverte Kleber Masson que se trata de crime plurissubjetivo, plurilateral ou de contrato necessário. E por quê? Porque a celebração do contrato administrativo depende da atuação conjunta do representante da administração pública, o contratante, e também de uma pessoa física ou mesmo uma pessoa jurídica contratada. Evidentemente, a pessoa jurídica está agindo por meio de uma pessoa física, que necessariamente estará ou deveria estar ciente da ilegalidade da dispensa ou da inexigibilidade. Além disso, o próprio professor Kleber Masson adverte que se trata de crimes de condutas paralelas, pois todos os agentes colaboram para a produção de igual resultado, qual seja a contratação ilegal. O STJ, em análise ao tipo do artigo 89, entende que, com relação à inviolabilidade do advogado, tem-se que a colaboração em crime de fraude à licitação, fraude contra licitações, pela comissão de pareceres, exige fundada indicação de pré-orientada atuação com desvio de finalidade, para que não se persiga o procurador municipal tão somente pela sua atuação funcional, que tem conteúdo livre. Estou me referindo ao precedente do agravo regimental no recurso em habeas corpus 122.936 de Santa Catarina, relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik, julgado de 1 de março de 21. O sujeito passivo é sempre o ente prejudicado e, de forma imediata, o eventual lesado pela contratação indireta. Ou melhor, direta. É possível, em tese, a tentativa, porque há possibilidade de fracionamento da execução. No que tange ao elemento subjetivo, somente se admite a prática do crime a título doloso. Não é possível a prática culposa. Ocorre que o STJ, quando das decisões relativas ao tipo do artigo 89 da Lei 8666 de 93, exigia a presença do chamado dolo específico, ou elemento subjetivo específico do tipo de causar dano ao erário e ainda a caracterização do efetivo prejuízo. Vejam aí, meus senhores e minhas senhoras, o agravo regimental no agravo em recurso especial 1780487, Minas Gerais, relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. E o STJ também entende que o crime aqui analisado demanda a efetiva produção de resultado naturalístico, qual seja de causação de dano ao erário. Estamos falando, portanto, de crime material. Muito bem. Chegamos agora ao tipo do artigo 337-F, frustração do caráter competitivo de licitação. Frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório. Mais uma vez, a legislação traz pena alterada mais severa. Aqui, o bem jurídico tutelado também é a administração pública, desta feita no que tange a necessidade de observância da igualdade entre todos os licitantes e também a impessoalidade. É crime comum
não se exige do sujeito ativo da conduta nenhuma qualidade ou condição especial, admitindo-se também a coautoria ou a participação. O sujeito passivo é, mais uma vez, o ente público prejudicado e, de forma indireta, o eventual lesado. É possível a tentativa e o elemento subjetivo é também o dolo. O professor Kleber Masson exige ainda a presença de finalidade específica, elemento subjetivo específico de obter para si ou para outrem vantagem decorrente do objeto da licitação. E com relação ao tipo do artigo 90 da Lei 8666 de 93, a que corresponde aproximadamente este tipo do artigo 337-F, decidia o STJ cuidar-se de crime formal, dispensando a efetiva ocorrência do prejuízo ao erário. Da mesma forma, nós temos aqui dois precedentes, ambos da relatoria do ministro Ribeiro Dantas, da 5ª turma, o agravo regimental em recurso especial 183.4390 e o agravo regimental no recurso especial 100.3485, ambos, repito, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Da mesma forma, um precedente do TRF da 4ª Região, no sentido de que o artigo 90 da Lei 8666 de 93 é delito formal, cuja consumação se dá com a frustração ou fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, independentemente da obtenção da vantagem devida, bem como do dano à fazenda pública. Vamos agora ao artigo 337-G, patrocínio de contratação indevida, correspondendo aproximadamente à figura do artigo 91 da Lei 8666 de 93. Mais uma vez, a alteração legislativa trouxe mudança na pena, de forma que a atual pena máxima é mais severa do que aquela anteriormente prevista no artigo 21. Segundo o professor Baltazar Júnior, cuida-se de forma especial com pena maior do crime previsto no artigo 321 do Código Penal, ou seja, para o professor Masson, cuida-se de forma especial de advocacia administrativa. Portanto, necessariamente o interesse trazido aqui é o interesse privado, ou seja, o interesse ligado a um particular, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Cuida-se de crime próprio praticado somente por funcionário público que se aproveita das condições e facilidades inerentes à função por ele exercida. O sujeito passivo é o ente público prejudicado e, de maneira imediata, o particular, pessoa física ou jurídica prejudicada. Aqui, o que se tem é que, com relação ao tipo analisado, a invalidação do poder judiciário é condição objetiva de punibilidade do delito em exame. Desta forma, exigindo-se a dita invalidação por parte da autoridade judiciária competente, não há que se falar em tentativa. É impossível, em tese, a tentativa do crime. Normalmente ou novamente, cuida-se de crime doloso, exigindo-se a presença da finalidade específica consistente em dar causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato administrativo, nos termos do referido artigo
337G. E vamos continuar aqui, meus caros e minhas caras, desta feita com o artigo 337H, modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Aqui, o tipo penal do 337H nos diz o seguinte: admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição de ordem cronológica de sua exigibilidade. Mais uma vez, a pena do novo tipo é mais severa em comparação ao tipo do artigo 92. O bem jurídico também é a administração pública, no que concerne a moralidade e a impessoalidade na execução dos contratos. O sujeito ativo é necessariamente funcionário público, com atribuição para admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem. E, segundo o professor Kleber Masson, na hipótese de eventual concurso aparente desta norma, com o artigo 1º, inciso 2 do Decreto-Lei 201 de 67, há de ser solucionado o dito conflito aparente pela aplicação do princípio da especialidade, pois o sujeito ativo há de ser unicamente o prefeito e o pagamento antecipado diz respeito a qualquer ordem de credores do município. Vejamos lá, é exatamente o que diz a previsão relativa ao Decreto-Lei 201 de 1967. Mais uma vez, o sujeito passivo é o ente prejudicado e eventual particular, o elemento subjetivo é o dolo, porém, neste caso, não se exige dolo específico ou elemento subjetivo específico do tipo. Artigo 3371, perturbação de processo licitatório, impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório, equivalia aproximadamente ao tipo do artigo 93 da Lei 8666 de 93. A alteração legislativa trouxe pena cominada máxima mais severa. O sujeito ativo não demanda qualquer qualidade ou condição especial, cuida-se de crime comum. Aqui, o sujeito passivo, mais uma vez, é o ente prejudicado e, imediatamente, o eventual lesado pela conduta, seja pessoa física ou jurídica, e também o elemento subjetivo é o dolo, mais uma vez, sem necessidade de dolo específico. Cuida-se de crime formal ou de consumação antecipada. No artigo 337J, nós temos violação de sigilo em licitação, devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Correspondia ao tipo revogado do artigo 94 da Lei 8666. A alteração legislativa, mais uma vez, traz pena mais severa. O sujeito ativo, nas formas iniciais, quais sejam de devassar o sigilo, ele não tem qualquer qualidade especial, de fato, o direito, portanto, na prática da conduta de devassar, nós temos um crime comum. Entretanto, no que tange a proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo,
Temos crime próprio ou especial, já que ele só pode ser cometido por funcionário ou servidor público encarregado da guarda do sigilo das propostas. O sujeito passivo é o ente público, imediatamente e de maneira imediata, eventual lesado. Nós temos aqui, portanto, também um crime doloso, sem necessidade de dolo específico, elemento subjetivo específico do tipo. E para Kleber Masson, se trata de crime material ou causal, cuja consumação se daria com a efetiva produção do resultado naturalístico, qual seja a efetiva violação da proposta e obtenção das informações. No tipo do 337K, nós temos o afastamento de licitante. Mais uma vez, em comparação ao tipo do artigo 95 da Lei 8666, houve majoração da pena. Cuida-se de crime comum, o sujeito passivo é o ente prejudicado e, de forma imediata, o eventual lesado. O tipo objetivo prevê duas espécies de condutas, afastar e tentar afastar. Quando a gente fala de lesado ente público, não só a administração direta, mas também a administração indireta, ainda, evidentemente, que estejamos falando de uma pessoa jurídica de natureza privada, certo? O parágrafo único, e essa ressalva vale para todas as hipóteses que aqui tratamos. O parágrafo único cuida da corrupção passiva privada, o elemento subjetivo é o dolo e cuida-se de crime formal, ao passo que o parágrafo único do tipo cuida de crime material, que diz da seguinte forma: incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. Fraude em licitação e contrato, 337L. Mais uma vez, nós temos uma pena majorada em relação à figura do artigo 96. Nós temos também como sujeito ativo somente o autor contratado ou administrador da empresa contratada, cuidando-se, portanto, de crime próprio. O sujeito passivo é o ente prejudicado, de maneira imediata, eventual lesado pela conduta. Temos também um crime doloso que demanda um elemento subjetivo específico do tipo a intenção de causar prejuízo à administração pública. E para Kleber Masson, temos que o crime é material ou causal. Aqui, com relação ao tipo do artigo 96 da Lei 8666 de 93, entendia o STJ que se mostrava indispensável que a denúncia descrevesse o efetivo prejuízo à fazenda pública sob pena de sua rejeição. Precedente aqui de recurso em habeas corpus 19667 de São Paulo, relatoria da ministra Laurita Vaz. 337M, contratação inidônea, mesmas considerações com relação ao aumento da pena pela alteração legislativa, com relação ao sujeito passivo. O sujeito ativo aqui tem especial relevo, porque estamos falando em crimes especiais ou próprios. Quanto ao caput e ao parágrafo 1º, somente podem ser cometidos com membros de comissão de contratação ou pelo funcionário público com atribuições para admitir a licitação ou celebrar contrato. O parágrafo 2º do 337M, da mesma forma, também cuida de crimes especiais ou próprios, e temos crime doloso, sem necessidade de elemento subjetivo específico do tipo.
337N, o crime de impedimento indevido. Aqui se busca tutelar a regularidade e a lisura do procedimento licitatório, bem como a moralidade. O sujeito ativo é especial ou próprio, o sujeito passivo, o ente, e, eventualmente, o lesado. O tipo objetivo fala de obstar, impedir, dificultar e promover. Cuida-se de tipo misto, crime de ação múltipla ou conteúdo variado, tipo misto alternativo. O elemento subjetivo é o dolo, sem necessidade de elemento subjetivo específico do tipo. Na figura do 337, nós temos também um tipo doloso, sem necessidade de elemento subjetivo específico do tipo. Entretanto, se houver fim de benefício direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput. Para Kleber Massum, trata-se de crime material, em que é possível, inclusive, a tentativa. E no artigo 337-P, nós temos a alteração com relação à pena de multa. Diferentemente do artigo 99, agora nós temos a seguinte previsão: a pena de multa combinada aos crimes previstos neste caput seguirá a metodologia de cálculo prevista neste código, ou seja, no Código Penal, um sistema binário de 2 fases para a pena de multa, fixação dos dias multa, da quantidade e depois do valor dos dias multa, e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Tá claro, pessoal? Essas são as questões mais importantes acerca do tema. Espero que vocês tenham gostado e nos veremos em breve. Obrigada pela atenção.